caro diácono José, irmãos e irmãs, na última semana o padre iniciava a reflexão dizendo que o Evangelho de São Mateus é o Evangelho que mostra Jesus realizando 5 sermões. Nós temos 5 pregações, 5 homilias de Jesus. Esta foi uma forma pedagógica de dizer que Jesus precisou apenas de 5 pregações, enquanto Moisés precisou dos 5 livros da Torá. Jesus é maior do que Moisés. Moisés foi um grande profeta, mas Jesus é Deus. E na 4ª pregação, no 4º sermão, conhecido como Sermão da Comunidade, talvez um dos mais aplicáveis para a nossa vida, porque seguramente havia conflitos entre as pessoas naquela época, seguramente a comunidade vivia problemas. O sermão disse, na semana passada nós meditávamos a importância da correção particular uns com os outros. A primeira correção, quando alguém errar, quando alguém falar, nós devemos, com muito jeito, com muita sabedoria, corrigir a pessoa individualmente. Conversar, o diálogo é sempre o melhor caminho para ajudar a restabelecer, seja qual for o relacionamento, o diálogo. O Evangelho de hoje nos toca em um dos assuntos talvez mais difíceis, um dos maiores desafios para nós que somos católicos, o perdão. O perdão é importante não só para nós vivermos de uma forma saudável um com o outro. Sem o perdão não existe progresso espiritual na nossa vida. Para nós entendermos o perdão, nós precisamos recordar qual é a finalidade da vida humana. Para que nós existimos? Qual que é a finalidade maior da vida humana? A finalidade da vida humana é nós nos unirmos a Deus. E existe um meio para que esta finalidade aconteça. Existe um meio para nós nos unirmos a Deus. Esse meio é o amor. Sem amarmos, jamais nos uniremos aqui na terra ou eternamente com Deus. E quando nós não perdoamos, o amor, ele é limitado. Quando nós não perdoamos, nós não conseguimos amar. Para falar sobre o amor, para falar sobre o perdão, nós acabamos de ouvir. Primeira leitura é um texto belíssimo, um texto do Eclesiástico, um texto que foi escrito aproximadamente 300 anos antes de Cristo. Nós vamos ouvir o texto e depois nós vamos meditá-lo um pouco. O padre vai ler algumas partes do texto, como que o texto é rico, como que o texto é aplicável. Veja, é a palavra do próprio Deus, que palavras sábias. O rancor e a ira são coisas detestáveis e o pecador é mestre nelas. Quem se vinga sofrerá a vingança do Senhor, que pedirá minuciosa conta dos seus pecados. Aqui nós já encontramos 3 sentimentos que matam a vida da graça de Deus na nossa alma: o rancor, a ira. Então é sempre assim: primeiro nós somos ofendidos, se nós não perdoamos, surge no nosso coração a ofensa e o rancor. Se nós não sabemos trabalhar com a ofensa e o rancor, vai surgir a vingança. E o texto continua dizendo: perdoa a ofensa do teu próximo, e quando pedides, as tuas ofensas serão perdoadas. Um homem que guarda rancor contra o outro e pede a Deus que o cure. Veja, às vezes nós pedimos: Senhor, cura minha mãe, cura o meu pai, cure a mim mesmo, cure, me dê um emprego, me dê uma situação melhor na minha vida. Às vezes nós pedimos a Deus algo que nós precisamos, mas nós não perdoamos. O texto, na sua parte final, diz assim: lembra-te, e aqui todos nós que temos dificuldades em perdoar, lembra-te do teu fim e deixa de ter ódio. Pensa na corrupção e na morte e guarda os mandamentos. Se para nós é difícil perdoar, se para nós às vezes é difícil esquecer algo que fizeram contra nós, lembra que você está envelhecendo, que você vai envelhecer. Lembra que um dia nós vamos partir, um dia nós vamos falecer. E não concentre, não coloque os seus olhos naquilo que não é central.
texto continua e diz assim: recorda os mandamentos e não tenha rancor do teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não repares nas ofensas que te fazem. Uma das coisas mais difíceis é não guardarmos rancor e até ira quando alguém nos prejudicou, quando alguém fez o mal contra nós. Os ensinamentos da igreja são tão sábios, possivelmente alguém poderia perguntar assim: padre, como que eu devo fazer para não guardar rancor no meu coração? E aqui não é como uma mensagem de internet, como uma mensagem de WhatsApp, que você vai lá e deleta. De repente alguém te ofendeu, você tem um rancor no seu coração, você vai lá e deleta, acabou. Não, não é. O rancor é algo que fica, é algo que vai nos machucando. Não é algo que nós dizemos: agora eu não vou mais sentir rancor. Por exemplo, acaba a missa e alguém diz assim: ok, o padre disse, o evangelho disse, eu não posso guardar rancor, então a partir de agora eu não tenho mais rancor, o rancor acabou. Amanhã sabe o que vai acontecer? Mesmo que nós decidimos não ter rancor, ele continua lá dentro. Não é fácil. Então o que nós devemos fazer? Tente concentrar naquilo que o padre vai dizer agora. Faça o possível para tentar compreender. Nós vamos mudar o foco do rancor. Muitas vezes o nosso rancor está no pecador. O rancor está no padre, está no vizinho, na vizinha, está no bispo, está no seminarista, está na mãe, está no pai, está no governo, está no colega de trabalho. O rancor está voltado para aquela pessoa. Nós vamos voltar o rancor para, não o pecador, mas para o pecado. Por exemplo, o padre vai dar pelo menos 2 exemplos. Alguém fez uma dívida, lhe pediu dinheiro, lhe pediu 100 mil patacas e de repente não te paga. Olha, eu conheço um caso, que coisa triste. Fizeram de repente, um homem, ele tinha uma vida estável, de repente alguém disse: olha, faz um empréstimo, me ajuda, preciso de dinheiro. E aquele homem com coração bom, chegou e fez um empréstimo. E aí depois, aquele homem que emprestou o dinheiro, ele começou a ter dificuldades financeiras. A família dele começou a passar dificuldades, ele não conseguia nem manter a própria casa. Então ele chegou com aquele que havia recebido o empréstimo e falou com muito jeito: olha, minha família tem dificuldades, eu preciso do dinheiro, você pode me pagar? Você me deve. Ele falou: eu não te pago nada, te pago quando eu quiser, nem me toca mais nesse assunto, não tenho dinheiro e não te pago. E aí voltou para casa, mulher pedindo dinheiro, precisava, os filhos com dificuldade, não conseguia outro meio de encontrar dinheiro. Sabe o que aconteceu? Suicídio. Triste. Triste. Por isso, parênteses, nunca diga que alguém que cometeu suicídio está no inferno, porque só Deus conhece o coração da pessoa. Possivelmente aquela pessoa estava doente. Na maioria das vezes a pessoa, ela não quer tirar a vida, ela quer resolver um problema. E aí ela está numa situação tão grave que ela não consegue encontrar uma situação, ela pensa que aquilo é solução, mas aquilo não é solução, ela vai criar um problema maior. Agora, fechando parênteses, imagina um irmão, uma irmã desse homem que perdeu a vida, quando encontra esse mau caráter, que falou: não pago, não devo, não vou fazer nada. Como que não vai sentir tristeza no coração? Como que não vai ficar triste? Como que vai falar: não, vamos jantar lá em casa, passou, acabou? Não dá para fazer isso. Não dá, dói. Imagina, perder um irmão, perder uma irmã, de repente encontra e fala que está tudo bem. Não dá para ficar tudo bem, muitas vezes não dá nem para conversar. O padre dizendo que nós precisamos mudar o alvo. Você não vai ficar com raiva de quem fez aquilo, você vai ficar com raiva de uma dívida que não é paga. Você vai dizer assim: como que é errado dever e não pagar. E aqui, entenda, sentir ódio do pecado, que eu jamais faça isso. Como que é feio uma pessoa que tem esse comportamento, como que é feio uma pessoa que é injusta, como que é feio uma pessoa que não procura honrar os seus compromissos, como que é errado isso. Então você vai colocar os seus olhos naquela atitude errada e deixa a pessoa que, normalmente as pessoas que são injustas,
Não queremos que seja assim, mas no Brasil tem um ditado que diz assim: faz aqui, paga aqui. Normalmente essa pessoa ela vai ser prejudicada pela própria vida. De repente alguém que fala mal de vocês, que calunia. Imagina, alguém que foi caluniado, como que é triste ser caluniado, você sabe que é mentira. Não dá para ir na mídia social, procurar um juiz, ou vir aqui pegar um microfone e se defender. Então, em vez de ficar colocando o seu coração no rancor para aquela pessoa, você vai pensar assim: como que é feio falar da vida dos outros, como que é feio difamar, como que é feio destruir a reputação de alguém. Então lá no seu coração você vai meditar e vai pedir a graça de Deus para jamais fazer aquilo. Tira os seus olhos do pecador e sinta, se podemos usar essa palavra, sinta ódio do pecado, daquela atitude. Alguns vão dizer assim: padre, eu não consigo conversar com aquela pessoa. E veja, agora, novamente, tem situações que são muito complicadas. A igreja ela não é inconsequente. Não, finge que nada aconteceu, vai lá, conversa, está tudo bem. Ah, vai lá. Tem situações, às vezes, dentro da família, situações de irmãos que não conversam por anos, coisas que magoaram. Às vezes, problemas de trabalho, coisas muito sérias. Nós não podemos cortar um relacionamento totalmente com uma pessoa. Se você não consegue dialogar por ela, você vai manter o seu contato com ela, a princípio, espiritualmente, rezando por ela. Você vai dizer assim: eu ainda não consigo conversar com esta pessoa. Não consigo. É o meu limite. Esses dias eu dizia aqui para umas pessoas próximas: é o meu limite, não consigo fazer homilia com 5 minutos. Não consigo, meu limite. Em cantonês a gente diz, né? Ngó joy. Meu pecado. Não consigo. Quem gosta de homilia de 5 minutos, tem talvez aqui em Macau, outros lugares, ou acompanha na televisão. Não consigo. Pode ser minha falha, eu como padre não consigo. Para mim aqui é minha vida, é o meu coração que está saltando. Eu quero dar um alimento espiritual para vocês terem uma boa semana. Não consigo. Pá, pega aqui, incenso, nada, chuta a primeira leitura. Música, para quê? Coro, não precisa de nada. Às vezes tem gente que acha que missa boa é missa rápida. 20 minutos, muito bom a missa. Irmão, e aí? Então, se acontecer de você dizer assim: eu não consigo ainda conversar com esta pessoa, não consigo ainda, sabe o que vai acontecer? Converse com ela espiritualmente, reza por ela. Vem na igreja e diga: eu rezo pela minha irmã, que Deus me ajude para que eu perdoe a minha irmã. Eu rezo pelo meu chefe, eu rezo por aquela pessoa que me caluniou, eu rezo por aquela pessoa que não deve aquilo que ela paga, eu rezo por aquela pessoa que por algum motivo eu não consigo perdoar. Reze. A comunhão, o diálogo, ele não existe ainda fisicamente, mas quando você reza por aquela pessoa, o seu coração começa a ser curado. Primeira parte da homilia, pedimos para Deus nos ajudar a perdoarmos uns aos outros. Segunda e última parte, queridos irmãos e irmãs, existe uma tendência, principalmente, conversava agora há pouco, posso falar publicamente, conversava com um diácono, existe uma tendência, principalmente no Ocidente, Portugal, Brasil, Estados Unidos, das pessoas acharem que o pecado não existe mais. Não existe pecado. Eu decido que é certo, que é errado, que eu gosto, que eu não gosto. Então não existe pecado. Então, se não existe pecado, nós não precisamos de Salvador. Se não existe pecado, eu decido quando eu vou na missa. Se não existe pecado, eu decido que é certo, que é errado. Queridos irmãos e irmãs, presta atenção no que o padre vai dizer. Da mesma maneira que uma ação do outro errada fere o nosso coração, uma ação nossa errada também fere e machuca o coração de Deus.
Uma ação que machuca o coração de Deus se chama pecado. O que é pecado? Pecado é algo que machuca, que fere a nossa comunhão e a nossa amizade com Deus. Por que a igreja condena e diz não ao pecado? Só por um motivo: porque o pecado faz mal a cada um de nós. Que Jesus nos ajude também a fazermos um profundo exame de consciência, para nós termos essa clareza. Será que eu ofendi a Deus? Será que a minha maneira de ser ofende a Deus? Como que eu fico feliz? Eu percebo aqui jovens no nosso meio, jovens que foram crismados no ano passado. Percebo pais, mães com crianças, famílias, pessoas que participam até da missa diária. Nós vamos na missa não é só para agradar a gente. Nós estamos na missa e participamos da missa para agradar e manter a nossa comunhão com Deus. Querido irmão, querida irmã, se você quer dar um grande presente a você, não guarde mágoas de ninguém no seu coração. Quando é difícil esquecer ou tirar aquela mágoa de uma pessoa, tira ali a pessoa e fique com mágoa e com raiva da atitude. Fique com raiva da injustiça. Como que a injustiça é feia? Como que a fofoca é feia? Como que a falta de perdão é feio? E aí você vai olhando para aquela situação e vai pedindo para que você jamais cometa aquele ato. Quando nós perdoamos alguém, o maior beneficiado é nós mesmos. Que Jesus nos ajude. Como cristãos, padre, ele não merece, ela não merece. Concordo com você, não merece mesmo. Você merece, Deus merece. Você merece ter paz, você merece ter liberdade. Às vezes caminhando de um lado da rua, encontra alguém que não perdoa, tem que mudar o lado da rua. Não tem mais liberdade. Vem na missa, encontra alguém que não gosta, semana que vem já não vem mais na missa. Cadê a liberdade? Virou escravo daquela pessoa. Ela nem sabe, você continua se destruindo. A palavra de Deus é muito clara e é muito profunda. Que Jesus nos ajude a perdoar. Perdoar para sermos livres. Perdoar para progredirmos na nossa vida espiritual. Porque sem perdão não tem amor. Amor que é o meio fundamental e principal para a nossa união com Deus, que é a razão última da nossa vida.